Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma semana de aula. Essa semana a gente vai estudar alguns conceitos, tá? A gente está embarcando aí na nossa unidade 2, né? Ou melhor, no nosso capítulo 5 da unidade 2, e dentro dela vem abordando alguns conceitos. E um desses conceitos é o conceito de nação. O que significa nação? Para ficar de fácil entendimento para vocês, nação é um grupo de pessoas que ocupam o mesmo espaço e que têm em comum costumes, histórias, tradições, línguas. Então, quando a gente pega um exemplo de nação, a gente pode usar o nosso próprio Brasil, né? Nós fazemos parte de uma nacionalidade chamada Brasil. Por quê que é a nacionalidade brasileira? E aí é importante ser dito o quê? Que nacionalidade, né, é diferente de nação. Por quê? Nação é baseada nesses costumes históricos que a gente tem aí ao longo da nossa sociedade. Já nacionalidade também se faz um tratado relacionado ao país que a gente nasceu, ou que a gente se configurou, né, como se diz. Porque existe caso de algumas pessoas que vão morar fora do Brasil e que adotam a nacionalidade documental de outro país, né, no país de origem, no país em que está vivendo, no caso, né, o que chamam-se de mudança de nacionalidade, certo? Então, quando a gente fala de nação, quer dizer um grupo de indivíduos que têm os mesmos costumes, as mesmas culturas, as mesmas linguagens, que têm origens históricas, né, da mesma forma naquela expansão de território. Outro conceito é o Estado. E aí não é qualquer Estado, é aquele Estado que a gente escreve com a letra maiúscula, né? A primeira letra, a letra E com letra maiúscula, que significa uma representação governamental de um determinado território, certo? Então, quando a gente fala de Estado, né, a gente está falando aí de uma representação governamental. Outro conceito que a gente também vê é o de povo. E aí, pessoal, fica entendido que povo é, como tem dentro até do próprio texto de vocês, o elemento natural, né? Ou melhor, material do Estado. Ou seja, são aqueles indivíduos que ocupam um território e são elementos materiais de um governo, tá? Então, por exemplo, a gente tá no estado do Brasil. Nosso representante estatal é o presidente. Então, nós, como povo, somos os responsáveis como uma sociedade democrática, né? Nós elegemos o presidente e ele se torna um representante do povo. E quem é esse povo? Aquele que está dentro da sua extensão de governo, tá? Temos também a definição de governo, né? Que governo ele é reconhecido pelas pessoas, né? Quando se fala de governo, trata-se de uma ideia de reconhecimento. Então, o nosso eleito, né, presidente, ele só é presidente se nós, povos que compomos o território brasileiro, tivermos a aceitação dessa gestão. E assim, não necessariamente é a pessoa, mas sim o cargo de ocupação, tá? Não é a pessoa, então, porque, tipo, não dá, né? Tá, foi eleito fulano, não gosto de fulano, vou botar cicrano. Não. É um reconhecimento de forma geral. É como se a gente reconhecesse, né? Fosse a favor desses status de vereador, prefeitor, ou prefeito, governador, deputado e, por fim, presidente, certo? Então, esse reconhecimento não é um reconhecimento individual, mas sim da parte etária desse sistema governamental, tá bom? E aí a gente também vai ver que quando a gente fala de nações, de nação, né, do grupo de indivíduos, não existe necessariamente uma única nação num território. Isso pode ser um plural, pode existir várias nações num único território, tá? E aí a gente vai ver isso também na nossa explicação em sala de aula. Porque pode existir vários grupos de indivíduos com características diferentes e disputando o mesmo lugar.
E é justamente essa ideia de ser de grupos de costumes diferentes, de nações diferentes, dessa distinção de nação, que causa muitas vezes os confrontos armados por território, tá? Então, a gente se aprofunda aí um pouquinho mais pra frente. E em breve a gente se encontra em sala de aula, tá? Um grande cheiro e até lá!